Pessoal, boa tarde! Hoje, dia 5 de fevereiro, o Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião e que fala tudo sobre futebol com a participação do telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético pronto para enfrentar o Danúbio hoje pela Libertadores. Cruzeiro treinou pela manhã visando o jogo contra o Tupinambás. Givanildo aproveita a semana cheia para preparar o América para se manter na liderança do Mineiro. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber de você, torcedor atleticano. Qual que é o seu palpite para o jogo entre Atlético e Danúbio pela Libertadores? Mande o seu palpite, estamos esperando. O palpite da Ana nós vamos pegar no final do programa, junto com a nossa turma toda aqui. Agora você, torcedor atleticano, eu tenho um convite para você. Hoje tem a reinauguração da Loja do Galo na Savassi. Vá lá assistir o jogo do Atlético contra o Danúbio. Você terá a presença lá da Charanga do Galo, terá DJ. A loja fica ali na Avenida Antônio de Albuquerque, 477. O evento começa às 6 horas da tarde. E hoje, a cada compra de R$20 na Loja do Galo, você vai ganhar um cupom e pode concorrer a um sorteio de uma camisa oficial do Atlético após o jogo. Tá aí, ó. Grande pedida, torcedor atleticano que quer assistir ao jogo. Então, Loja do Galo, lá na Savassi, Avenida Antônio de Albuquerque, 477. Bom, vou apresentar a turma aqui hoje. Grande Guilherme Guimarães, seja bem-vindo aí. De volta ao programa 2019, começamos ontem aqui, o programa foi agitado. Cruzeiro 2019. O que você pode dizer dessa cara do Cruzeiro até agora em 2019? Um abraço, Breno, um abraço para o pessoal que acompanha o bate-papo esportivo aí de casa. A gente volta para começar essa temporada 2019 com reforços, né, Breno? Sim. A gente já teve aí a estreia de alguns reforços, a gente mexeu no time, mas na estrutura do time é a mesma, a escalação que mudou, mas a qualidade também melhorou. Então vamos falar de muita coisa do Cruzeiro, a gente teve um final de ano muito agitado. Vamos falar também no decorrer do programa de uma pergunta que todo mundo tem feito nas redes sociais. E o patrocínio Master? Me pararam até em posto de gasolina para fazer essa pergunta e a gente vai falar bastante disso aqui no Bate-Papo Esportivo. Então, torcedor cruzeirense, fique ligado aí, que o Guilherme tem notícias quentes aí. Grande Fred Jota, seja bem-vindo. Fred, Atlético, o ano começa hoje para o Atlético. A expectativa sua, como é que está? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. O ano de verdade começa. E, apesar desse calendário brasileiro ser uma zona, o Atlético vai ter, hoje, a chance de usar um pouquinho dessa parte ruim do calendário. O Galo chega para o jogo mais importante do ano até aqui, com 5 jogos, com um pouco de ritmo. Não é o ideal, mas eu tenho uma boa expectativa para o jogo de hoje. Não é favas contadas. Todo mundo acha aí que o Danúbio é um time pequeno, o estádio ali é modesto, mas é um time uruguaio, um time que, se não jogou até agora nenhuma partida oficial, não vai deixar barato uma partida de Libertadores. Mas eu tenho boa expectativa. Fechando a turma aqui, Luciano Dias, seja bem-vindo, Luciano. Beleza. Vamos falar aqui. Você já imaginou que eu chegasse aqui para você e ia falar assim, o América mudou o time, o América é líder do campeonato, invicto, e tá muito bem, esses reforços que chegaram se encaixaram. No final do ano, você imaginava que na 5ª rodada do Mineiro a gente ia poder falar isso? Pois é, Breno. Boa tarde ao pessoal de casa. Um prazer participar do programa. Breno, o América rebaixado no ano passado tinha algumas questões, jogadores com salários mais altos que saíram e, acima de tudo, a diretoria foi criativa na hora das negociações. Jogadores que agregaram bem, jogadores que já fizeram boas campanhas, como o Toscano com a camisa do América, então foi um encaixe perfeito aí nessa situação.
alguns jogadores jovens. Esse ano tem que ser o ano do Mateuzinho, por exemplo. O Mateuzinho que no ano passado teve uma lesão grave e não conseguiu uma sequência. O América se encaixou, principalmente no setor ofensivo, setor que aconteceram algumas mudanças. Você acha que é cedo para a gente poder falar que o América vai conseguir chegar até a semifinal do Mineiro, vai fazer uma boa partida e pode até... Já teve gente aqui ontem falando, ó, a América aí já está pensando na Série A do ano que vem. É cedo demais? Olha, Breno, não é cedo. Campeonato Mineiro, né? Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético são os favoritos. O América, uma vez por década, pelo menos nas últimas décadas, está sendo assim, conquista o título. Não é cedo. O América tem um time encaixado numa semifinal com o Cruzeiro ou com o Atlético, por exemplo, quem sabe possa conseguir chegar a uma decisão de Campeonato Mineiro. Tem um time encaixado, tem um treinador com uma grande identificação com o clube, então o América é, querendo ou não, a terceira força do estado, então é sempre favorito para chegar numa decisão. Agora, hoje também começa a Copa do Brasil. Copa do Brasil naquela fase que eliminatória, com viagens longas, aqueles times que muita gente nunca ouviu falar. E aí, Guilherme, qual que é a sua expectativa para essa Copa do Brasil? Dentro do que você está vendo aí nesses estaduais, dos times aí, você acha que já tem algum grande favorito aí? Esses times que vão entrar nas oitavas aí da Libertadores são realmente os favoritíssimos? Hoje sim, Breno. Quem entra nas oitavas de final já tem um certo favoritismo, até porque são os clubes que estão na Libertadores e fizeram uma campanha muito boa na temporada anterior. Então a gente pode falar aí que todas essas equipes que disputam a Libertadores, até mesmo colocando o Atlético, né, e o São Paulo que estão disputando a pré-Libertadores e que também vão jogar as oitavas, são os favoritos sim. Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Flamengo, próprio Palmeiras, que faz investimentos milionários aí. O Corinthians está disputando a competição desde o início, mas também é um candidato a conquistar, montou uma equipe melhor do que tinha no ano passado. Então são alguns adversários aí, alguns jogos interessantes que a gente vai acompanhar no decorrer dessa temporada. Lembrando que a Copa do Brasil ficou ainda mais em evidência pela premiação milionária e isso faz com que os clubes coloquem certa prioridade nesse mata-mata. Então a gente vai ter uma Copa do Brasil aí bem disputada, na minha opinião. Ô Fred, ontem a gente comentou aqui que no final de semana fizeram várias matérias colocando o Santos lá em cima, como o grande time, né, do Brasil. Estavam comparando o time dele com o time do Sampaoli, com o time do Guardiola. Enfim, fizeram o que quiseram, né? E aí chegou à tarde, no domingo, 5-1 para o Ituano. Você vendo aí a montagem dos times que você está acompanhando aí nos campeonatos estaduais, aí o Flamengo fazendo grandes contratações, Palmeiras, Atlético e Cruzeiro fizeram também muitas contratações, o Santos aí aparecendo. Você acha que já tem algum time que está despontando aí como grande favorito para tudo que a gente vai ver aí no transcorrer do ano no Brasil ou não? Ah, não. Grande favorito não tem nenhum, não. O que chamou a atenção do Santos foi o estilo de jogo, um jogo muito mais fluido, um jogo que a gente vê realmente em outros campeonatos, mas a gente tem que ter uma distância de um campeonato para outro, né? A gente viu um gol do Santos contra a Ferroviária, por exemplo, que o goleiro Vanderlei saiu jogando tão criticado, né? Saiu jogando com o pé, jogou pro lateral, o lateral jogou pro zagueiro, o zagueiro pegou a bola, andou o campo inteiro até chegar lá na frente, uma moleza danada. Foi uma jogada bem trabalhada, mas com menos dificuldade do que a gente vê nos campeonatos lá fora. É muito difícil de bater o martelo até agora. Tem time em formação, tem time que sofre com calor demais e está tendo efeitos. A gente percebe em alguns jogos que o ritmo é completamente diferente de uma competição, uma condição normal. Alguns que eu acho que vão engrenar durante o ano, mas que não engrenaram ainda. O caso do Inter, por exemplo, mais um que vai jogar a Copa do Brasil a partir das oitavas, mas até agora não se explicou. Tem times muito abaixo, Botafogo, por exemplo, para ficar nos maiores ali. Eu não consigo te falar assim, tem esse destaque agora. O Palmeiras teve um grande teste no último final de semana. Chutou umas 50 bolas contra o Corinthians. Pouquíssimas defesas do Cássio. Dá para falar que o Palmeiras está pronto? Eu acho o time do Filipão um pouco criativo, inclusive. Dá poucas opções. Uma coisa que o Sampaoli, apesar da sapatada lá para o Ituano, consegue fazer mais. É um time que cria muito mais. Eu acho que ele foi um pequeno acidente de percurso. Apesar de que eu acho que o Santos também não vai tão longe assim não, porque precisa de contratar. E tem pontos específicos que a gente vai ter que ver. Fluminense, por exemplo. Bacana, né? É o Fernando Diniz, né? Uma velha conversa. Uma velha conversa. Um time que... Até a hora que começa a perder, né? Até a hora que vai... Tem a cartilha Fernando Diniz. Já perdeu pro Vasco, né? Joga no final de semana contra o Flamengo. Vai ter o Ganso. O Ganso vai ser um cara que vai encaixar no futebol brasileiro. E o Fluminense que abre hoje a Copa do Brasil contra o River no Piauí. Por mais que a gente considere que
os grandes são favoritos, é um jogo, uma lambança tá fora. Exatamente. É um gol lá, um chute torto fora da área, todo mundo se defende. Botafogo mesmo, ano passado, foi eliminado. Pela parecidência. Exatamente. Um jogo. O São Paulo saiu mais cedo. Enfim, eu acho que ainda nesse início do ano é muito difícil. Eu acho que a gente precisa de mais um tempo para bater o martelo. Gostei muito do que eu vi do Santos, apesar do Ituano. Mas não acho que ele está acima de ninguém até agora. Agora, Luciano, a gente também está vendo o mercado movimentado, porque a gente está vendo vários jogadores voltando para o Brasil, né? A gente viu aí o Ricardo Goulart voltando, o Júnior Urso sendo anunciado agora no Corinthians, o Ganso no Fluminense. Então, uma repatriação, o Rodriguinho veio aqui para o Cruzeiro. Esses jogadores todos, você está vendo aí que o nível do futebol brasileiro com a volta desses jogadores vai dar uma melhorada? Olha, Breno, o Felipe Viseu lá no Grêmio, é curioso, o Felipe Viseu ficou... Bateu e voltou. Na verdade, foi e não foi, né? E tem acontecido muito isso. Eu acho muito negativo essa situação de jogador vai, fica 2, 3 meses e de repente está de volta ao futebol brasileiro. Voltando ao assunto do Copa do Brasil, Breno, que o Guilherme colocou, dificilmente novas zebras como Paulista, Santo André vão ocorrer novamente. Dificilmente essas zebras vão pintar porque o futebol brasileiro está caminhando para uma situação de 5, 6 clubes no máximo brigarem pelas competições. Uma situação financeira de alguns clubes, aí eu destaco o Palmeiras e o Flamengo. O Corinthians tem um poder para chegar nessa situação também. Cruzeiro e Atlético, o Grêmio e o Inter correm por fora nessa situação. Então está sendo complicado, principalmente para as equipes fora do eixo de um modo geral, Rio Grande do Sul, Minas, Rio, São Paulo, conseguirem sucesso no futebol brasileiro. Eu destaco aí uma exceção, o Atlético Paranaense no ano passado. Então, está cada vez mais complicado. Sobre o começo dos estaduais, o Flamengo fez uma boa partida contra a Cabo Friense no último fim de semana. Tenho curiosidade para ver como o Abel vai encaixar essa equipe. Por 5 minutos de jogo, ele colocou o Everton Ribeiro, Diego como segundo volante, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Isso, contra um Cruzeiro do Mano Menezes, por exemplo, não funciona. Não funciona. Bom, nós vamos falar mais nos próximos blocos de Atlético, Cruzeiro. Vamos falar do jogo do Atlético, né, de amanhã à noite. Vamos falar das polêmicas lá pro lado do Cruzeiro. O Guilherme tá aí com notícias quentes aí do patrocínio Márcia do Cruzeiro. Então, daqui a pouco a gente volta, vamos para um rápido intervalo e vamos falar sobre Atlético e Cruzeiro.